hoje eu tô aqui para falar sobre 13 erros segundo o real filho de Pablo Escobar da segunda temporada de Narcos. Dizem erros, mas não é bem erros, porque a série da Netflix já diz em todos os capítulos, todos os episódios começam com a seguinte frase: essa é uma história baseada em fatos reais, porém tem vários personagens, histórias fictícias, blá blá blá. Então eles adaptaram muita coisa, com certeza. Mas eu vou citar aqui 13 das histórias que o real filho do Pablo, que é o Juan Pablo, e ele é escritor e arquiteto atualmente. O fato número 1 é a vovó traidora. Bom, na história de Narcos, a mãe do Pablo já tem aquele caráter duvidoso, mas segundo o neto dela, ela era muito pior mesmo. Ao contrário do que a série mostrou, que ela apoiava muito o filho, né, a gente via. Ela até saiu atrás do Pablo, né, no meio da confusão toda e falou: meu filho precisa de mim, vou lá. E não era bem assim. Na vida real, ela se juntou ao seu filho mais velho e os dois se tornaram informantes do cartel de Cali e dos Los Pepes. Então pensa, que mulher filha da puta, na real, né? E a negociação dela deu tão certo que enquanto a família do Pablo tava sequestrada lá pelo governo, ela tava vivendo a vida normalmente dela, de boa lá. Não precisou de ficar sendo sequestrada pelo pessoal do governo, não precisou de nada. Ela ficou de boa na lagoa. E o próprio neto escreveu: teria gostado muito de ter essa versão tão terna da minha avó como pintam na série. Pois é, a velhinha era muito do mal, então. O segundo fato, mas não tão importante, é o time errado. O filho dele diz que na série mostrou como se ele gostasse de outro time de futebol, que na verdade não era o time que o real Pablo era apaixonado. Mas isso não muda grandes coisas na história. Mas a série botou o Pablo como apaixonado por outro time, porque na real esse outro time que venceu na época e todo mundo ficou desconfiado de que o Pablo teria subornado o pessoal lá pra esse time ganhar, né? Coisa que o Pablo sabe fazer muito bem, subornar o povo, enfiar dinheiro neles. Então não é muito relevante pra história esse fato. Mas enfim, segundo o filho do Pablo, não era esse time que ele gostava, não. Terceiro fato, o Carlos vendia bíblias. Sabe o Carlos, o irmão da Tatá, que apareceu lá na história e ele ficava até lá na casa junto com ele e ajudava um pouquinho o Pablo lá, depois mandava a Tatá embora com os filhos, mas meio que ajudava? Na real, o Carlos não se metia com isso de forma alguma. Ele vendia bíblias e era um homem do bem. Também ele não morreu em um confronto de tiros, como mostrou na série. Ele foi sequestrado, torturado pelos Los Pepes, como os Los Pepes já fez com um monte de gente na série, né? Mas no Carlos na série foi bem diferente, não foi os Los Pepes que matou ele. O quarto fato é uns tijolos soltos. Bom, quando Pablo construiu lá a catedral, ele pediu para deixarem alguns tijolinhos soltos para quando ele precisasse escapar, já estava tudo planejado na cabeça dele. Então os tijolos ficavam lá soltinhos lá, né, assim, ninguém via. Para quando ele quisesse escapar, ele ia escapar de boa, assim, tranquilo. Mas, segundo o filho do Pablo, como isso não dava, assim, um bafafá tão grande para uma season finale, eles fizeram o Pablo fugindo lá naquele show todo pra poder terminar a primeira temporada, até que foi aquele bafafá todo, tiroteio e um monte de gente morrendo, e não foi bem isso que aconteceu, foi bem mais tranquilo na vida real. 4,000 soldiers and a bunch of fucking helicopters. There was no way Pablo Escobar was getting out of this one. Right? Com seu permisso. Segundo ele, só um único guarda morreu, então, tipo, bem diferente. Fizeram um monte de bafafá pra poder terminar naquele estilo a primeira temporada. O quinto fato é excesso de cocaína. Bom, o filho dele diz que o cartel de Cali era outro grupo de narcotraficantes muito importante, mas que na série, ok, na série eles também são importantes, mas que na série faz parecer como se eles vendessem drogas pra Nova York e o Pablo ficou com Miami inteira pra ele, o que o filho dele disse que não é verdade, porque o pessoal mais queria comprar cocaína do que tinha cocaína. Então, tipo, dava pra todo mundo dar e vender cocaína por lá, tipo, não precisava de brigar por regiões, sabe? Tipo, ah não, Miami é minha, sai daqui, bitch. Não, não era bem assim.
O sexto fato é luxo dos refugiados. Cada hora que a família do Escobar tem que trocar de casa lá, eles trocam para mansões. E uma casa mais bonita do que a outra e todas, tipo, de ricos. Mas o filho do Pablo disse que não. Que o glamour acabou bem cedo lá na vida real e que eles ficavam em lugares péssimos. Eles viviam em cortiços e não em mansões, como a série mostrava, casas bem bonitinhas. E não, eles se escondiam em locais, tipo, horríveis na vida real. O sétimo fato é o destino do La Quica. Bom, mostra na série que o La Quica é o último cara lá a abandonar o patrão, mas na vida real não foi isso que aconteceu. O La Quica foi preso na real em Nova York um ano antes da fuga do patrão. Então, tipo, faz muito tempo que o La Quica foi preso. Na real, ele não ficou participando lá da fuga e ajudando o Pablo, quanto na série mostrou ele, assim, presente, né? Mas eu acho que o pessoal gostou do personagem, do ator, sei lá, e quis deixar ele mais do que na história real. Mas o La Quica ainda é conhecido como um dos sicários mais sanguinários da história, que mais matou gente. E ele começou cedo a trabalhar pro Pablo, desde os 12 anos de idade. O oitavo fato é perdão atrasado. Um dos primeiros passos para a queda do Pablo foi a morte dos seus dois sócios, o Moncada e o Galeano. Os dois, na real, foram sequestrados pelo cartel de Cali e eles prometeram se tornar informantes em troca da vida deles. Mas o patrão descobriu, o patrão descobre tudo, né? Mas depois bateu aquele arrependimento e ele mandou um pedido de perdão para os dois, mas o pedido de chegou antes, então o Pablo tinha pedido pra matar eles, depois pediu perdão, mas o pedido de morte chegou antes, então os caras foram mortos e não pela mão do próprio Pablo, como mostra na série. 9. O médico levou a fama. Como a gente pode ver na série, tem um médico lá que é amigo do Pablo, mas segundo o filho do Pablo, a série misturou um pouquinho as histórias. No caso, quem era médico era o irmão desse cara que era um médico na série, e esse cara era o traficante, e o irmão dele que era médico, ele não era médico. O que era médico não era traficante, então acho que vocês me entenderam, mas sei lá. A série quis deixar o traficante como médico também, sei lá, eles juntaram os irmãos dois em um, né? O 10º fato é código de honra. O pai dele, né, o Pablito, tinha vários defeitos, mas ele tinha princípios. E a regra dele era não meter os familiares das outras pessoas na história lá e não matar nenhum familiar. No casamento do Gilberto Rodrigues, vocês se lembram, né, que matou vários familiares lá, foi um bafafá. Na vida real, o Pablo não fez nada disso e nem faria. O 11º fato é reunião amigável. O filho do Pablo disse que quando eles ficaram mantidos lá naquele quarto no final da segunda temporada pela Procuradoria Geral, agora eu consegui falar, estava com dificuldade, eles não ficaram bem protegidos como mostra na série, eles ficaram como reféns lá. Na série ficou meio que mais ou menos, meio que era refém, mas era protegido também, e daí na real eles eram só reféns na vida real mesmo, e não tão protegido quanto mostrou na série. 12ª, ligações fatais. A família do Escobar nunca recebeu ligações especiais, assim, por aqueles radinhos que o Escobar deu pra mulher dele. Não. Eles ligavam do próprio telefone do hotel, sabendo que poderia acontecer deles serem pegos e rastrearem as ligações, mas, tipo, eles estavam bem foda-se. O filho dele desligava toda vez o telefone quando o pai dele ligava pra protegê-lo, mas, né, assim, não deu muito certo no final. E nessa última ligação, que foi aquela ligação causadora da morte dele, né? O filho dele disse que o Pablo ligou, falou pra atendente lá que atendeu o telefone que era ele mesmo, foda-se. Falou com a mulher, falou com a filha, falou com o papagaio, falou com todo mundo e, tipo, nem aí. Segundo o filho dele, ele tava querendo mesmo ser pego naquele dia. E ele conversou o máximo que ele pôde com a família e ele tava com a intenção mesmo de ser pego porque ele não aguentava mais. O 13º e último é a morte do Pablo. Esse último telefonema que eu tava falando aconteceu exatamente no dia da morte dele, que foi o que ocasionou, né, a irem até lá. Na vida real e na série, o Pablo fugiu pelo telhado. A foto que os policiais tiram no final do capítulo é bem parecida com a foto real, então foi, tipo, meio que igualzinho. Só que o filho dele disse que em várias vezes, em vários telefonemas, o Pablo dizia pra ele que ele ia se matar, que ele nunca ia se entregar, que ele nunca ia deixar um policial matar ele, que ele ia se matar, que ele queria se matar e
Ponto. Ele achou que essa última ligação era bem uma despedida mesmo, que o Pablo já tava certo, que ele queria se matar e ponto final. Então o filho dele, a família toda dele, acredita que sim, o Pablo, ele mesmo se matou. Bom, essa dúvida acontece, né, muito, porque ele levou um tiro bem aqui, né, do lado da cabeça, que na série mostrou um policial pegando a arma e atirando aqui, ok. Só que como o filho dele disse que ele disse diversas vezes pra ele que iria se matar, é bem provável que o Pablo tenha pegado a sua própria arma, feito assim, e atirado. E não um policial pegou a arma dele e atirou. Tipo, meio esquisito, né? Mas a série não deixou nenhuma dúvida quanto a isso. Na série eles quiseram mostrar que foram os policiais que mataram mesmo e ponto final. Mas na real tem essa dúvida. Foi o Pablo que pegou a arma e fez assim? Ou foi o policial que pegou a arma do Pablo e atirou do lado da cabeça dele? Fica essa dúvida aí, né? Não tem como a gente saber ao certo. Mas o filho dele garante que o pai dele falou diversas vezes sobre o suicídio e tem essa dúvida, né? Então não temos como saber. Mas bom, o vídeo de hoje foi esse. Esses são os 13 fatos, né, reais, né, sobre a vida do Pablo, que a série meio que deu uma mudada, mas ok, não tem nenhum problema nisso. Mas é bom pra gente saber essas curiosidades, né? É super interessante saber dessas coisas. Então o vídeo de hoje foi esse. Desculpa se tenha ficado um pouquinho longo, mas falei demais e os fatos são bem interessantes. Eu super me interesso por isso. Então é isso, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, curtam aí e tchau!